Estava aqui meditando nas palavras de Paulo, né? Paulo dizendo assim, olha, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz assim, olha, não julgo que eu haja alcançado, ainda não alcancei a perfeição. Mas eu já fiz uma coisa, eu esqueci o que ficou para trás e eu prossigo para o alvo. Qual que é a nossa perfeição, irmão? O nosso modelo de perfeição? Quando Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, quando Deus nos escolheu e nos salvou, Deus tem em mente nos fazer a semelhança de Jesus Cristo, seu Filho. Então, o alvo do cristão é ser como Jesus. O alvo do cristão é ser semelhante a Cristo. Então, irmãos, pensa bem comigo um detalhe, né? Porque quando Deus quer que a gente seja como Jesus, não só que a gente viva tudo que Jesus ensinou, mas que a gente viva como Jesus viveu. Jesus é o molde para nós, né? Paulo mesmo dizia assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, ele imitava. E nós temos a perseguição do crente é viver como Jesus viveu. Mas ainda é mais além do que isso. Porque não só agir como Jesus agiu, mas reagir como Jesus reagiu. Viver como Jesus é agir como ele agiu e reagir como ele reagiu. Então, Cristo é o nosso método, Cristo é o nosso alvo, Cristo é o nosso modelo. E Paulo diz assim, olha, eu ainda não alcancei, mas eu esqueci o que ficou para trás e eu estou perseguindo isso. Eu estou buscando isso. Eu estou perseguindo esse ideal. Todo cristão, seja pastor, seja pregador, seja ministro, seja membro, seja o que for, nós somos alguém ainda na busca desse ideal de Deus. De ser como Jesus Cristo. Então, irmãos, eu costumo parafrasear essa palavra dizendo o seguinte: graças a Deus, eu ainda não sou que eu devo ser, mas graças a Deus já não sou o que eu era antes. Então eu sou alguém assim, que ainda não cheguei aonde devia, mas graças a Deus já não sou como eu era. Um roubador, um idólatra, um prostituto, alguém separado de Deus. Já não sou mais quem eu era, mas reconheço que ainda existe um ideal que eu estou perseguindo. Eu queria, com isso, que a gente refletisse o seguinte. Eu discordo um pouquinho do pastor João, quando ele diz que o pregador é aquele que vive tudo que prega, ou vive o que prega. Eu costumo dizer, um amigo meu escreveu há poucos dias, a seguinte coisa: eu não vivo tudo que prego, mas eu vivo tudo que creio e tudo que persigo. Por que não vivo tudo que prego? Porque ainda não alcancei. Mas por que prego isso? Porque eu acredito que isso é a verdade, que você e que eu, que todos nós precisamos perseguir. Então, eu acredito que o pregador, ele não vive tudo que prega. Mesmo porque, pensa comigo, quem poderia pregar sobre, exemplo, os frutos do Espírito e dizer que temos todos esses frutos na nossa vida? Eu confesso para os irmãos, na minha humildade, que eu persigo todos eles, mas que ainda me faltam alguns. Como pregamos assim o que Jesus disse sobre dar a outra face, sobre entregar
a túnica a quem pedir a capa, sobre caminhar a segunda milha a quem nos obrigar a ir a primeira. Quando a gente olha para isso, a gente sabe que a gente ainda não chegou lá. Dizer que vivemos todas essas verdades é dizer que já alcançamos a perfeição. Ainda não alcançamos a perfeição. O pregador é alguém como qualquer outro que ainda também está em busca desse ideal, que ainda está em busca dessa perfeição. Então eu costumo até deixar bem claro no retiro espiritual, no retiro de carnaval que eu participei da Igreja Batista, eu ministrei e eu falei exatamente isso. E eu deixo claro para a igreja, eu não vivo tudo que prego. Eu prego porque é a verdade que eu e você precisam aprender e perseguir. Mas eu, tanto quanto você, estou perseguindo essa mesma verdade, esse mesmo ideal. Então, eu acho que às vezes a gente precisa de transparecer isso para a igreja. Por que a gente tem hoje na igreja tantas pessoas que qualquer coisa decepciona com o pastor? Se o pastor ficar nervoso, já vira um escândalo. Não, mas o pastor saiu, subiu nas tamancas. Mas o pastor não é perfeito. E a igreja precisa entender isso. E a gente precisa deixar isso claro para a igreja. Eu não estou aqui dizendo que isso precisa deixar a gente confortável de ser um mercenário, de ser alguém desleixado, de ser alguém um omisso na frente da igreja, porque isso pode gerar em nós essa hipocrisia de dizer que eu não sou perfeito, eu prego, mas eu não sou perfeito, e também viver uma vida relaxada. Não estou dizendo isso. É o mesmo que Paulo disse em Romanos: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não, de maneira nenhuma, né? Isso não pode deixar a gente relaxado. Mas a gente precisa entender que nós ainda não. Porque se alguém falar comigo assim, não, eu tenho todos os frutos do Espírito, eu já acho ele meio fariseu. Quem não fica nervoso, quem às vezes não perde um pouquinho da temperança, não sai um pouquinho do domínio próprio, a gente ainda não é perfeito. Então eu acho meio fantasioso. Agora, nessa questão, eu queria deixar algo muito mais sério, muito mais importante para a gente refletir, para a gente pensar hoje. Sabe o que é o cristão? O cristão, como Paulo diz, é alguém que ainda não alcançou. Mas sabe qual que é a característica de alguém que nasceu de novo? De alguém que verdadeiramente está sendo regenerado, está sendo santificado dia após dia, progressivamente pelo Espírito? É aquele que olha no espelho, irmão. E todo dia ele olha no espelho e não gosta do que vê. Cristão é alguém que olha no espelho e fala assim: eu não gosto disso, eu não gosto de mim, eu não gosto. Porque o crente, quando ele olha para o espelho, ele olha para o nosso espelho, é Cristo. A gente olha para Jesus e a gente não gosta do que vê. Porque fica muito evidente o quanto nós somos falhos. E precisa ser assim, para que a gente persiga a santidade todo dia, para que a gente não goste, porque se a gente gostar do que vê, se a gente olhar no espelho e achar que está bela, a gente vai fazer como a igreja de Laodiceia, que olhou no espelho e gostou do que viu. E Jesus mostra para ela que o que ela via no espelho não retratava a realidade da vida dela. Eu costumo sempre dizer que se a gente olhar para a Bíblia e começar a não ver mais a Bíblia, apontando nossos erros, apontando nosso defeito, o problema não está na Bíblia, o problema está em nós. Porque a Bíblia todo dia, enquanto nós estivermos nessa terra, vai mostrar nossas manchas, vai mostrar os nossos erros, vai mostrar os nossos defeitos. Então a gente nunca pode olhar para a Bíblia e não ver. Nos mínimos detalhes, nos mais sórdidos pecados, a gente não vê os nossos defeitos. Porque o dia que a gente olhar para a Bíblia e começar a pensar assim: nossa, graças a Deus, não tem defeito nenhum, nós estamos na condição de Laodiceia. Irmãos, isso é muito sério. E
O ideal de Deus, irmão, é Deus. Você tem uma coisa que é o ideal de Deus e outra coisa é o que vivemos. E a gente entende que a gente está muito aquém do ideal de Deus. Então, se eu falar com você que eu vivo tudo que prego, não vivo. Mas, pastor, o senhor tem que, então, pregar só o que o senhor vive. Então, eu teria que selecionar muita coisa na Bíblia. Isso eu posso pregar, isso ainda não posso. Isso eu posso. E aí, muitos de nós talvez não poderia pregar sobre os frutos do Espírito. Que, eu ainda tenho aquele velho homem que é meio brigão. E ainda não posso pregar sobre o fruto do Espírito. A gente teria que selecionar. Mas eu disse lá no retiro, vou dizer aqui de novo. O verdadeiro pregador, ele prega tudo, mesmo que ele não viva. E às vezes a gente prega, tem que dizer para a igreja, tem que deixar claro para a igreja, irmão, o que eu estou pregando para os irmãos talvez seja mais para mim do que para tu. Talvez seja o que eu preciso mais do que você. Irmão, uma coisa interessante, que a Bíblia nunca omitiu os erros dos grandes homens de Deus. A Bíblia nunca omitiu a mentira de Abraão. A Bíblia nunca omitiu a ira de Moisés, que era o homem mais manso da terra, mais irou. A Bíblia nunca omitiu o sórdido pecado de Davi. E mais ainda, a Bíblia não omitiu que o homem, o grande homem de Deus, que pregou no dia de Pentecostes, que 3.000 almas se converteu, teve que ser duramente repreendido por Paulo. A Bíblia talvez não omite essas coisas, irmão, exatamente para a gente entender que nós não somos alguém ainda já alcançado a perfeição. A gente sabe que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para cumprir até o dia de Cristo. Isso significa que na vinda de Jesus, no exato momento do tocar das trombetas dos anjos, é que Deus vai completar essa obra que Ele está fazendo em nós. O toque da trombeta será a cereja em cima do bolo. Será o momento que Deus vai tirar o resquício, o restinho de tudo ruim que tem em nós. E nós vamos alcançar o estágio que alcançou Elias e Enoque. E num piscar de olhos nós seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Então, paz, meus senhores, mas talvez aqui nessa terra nós nunca chegaremos a viver completamente, 100%, todo o ideal de Deus. Tudo que a palavra diz. Talvez não viveremos tudo. Isso não quer dizer que nós não vamos ser salvos. Mesmo porque a salvação é pela graça. A justificação é os méritos de Cristo depositados na minha conta. Mas enfim, não é o que eu quero, né? Porque se bandear para esse lado vai dar um debate que vai durar a madrugada inteira. Mas, enfim, talvez nós nunca seremos tão perfeitos. Mas o cristão verdadeiro e genuíno, o que prova que ele é um cristão convertido, não é se ele é totalmente perfeito, mas é se ele é alguém que persegue a perfeição. Se ele é alguém que sente mal com seus defeitos. Se ele é alguém que não se agrada das suas imperfeições. Se ele é alguém que aborrece o seu mal dia a dia, e chora, e clama, e busca de Deus uma transformação. Essa é a marca do cristão. A busca por santidade, o anseio, o anelo. Isso fica claro nas palavras de Paulo. Quando Paulo clamava, dizia assim, o clamor de Paulo. Quando ele dizia assim, olha, o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Até que depois ele dá o grito e diz assim, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Então, irmão, o ideal cristão é alguém que persegue. Agora, isso é diferente de alguém que é relaxado. De alguém que realmente é um relaxado, que você sabe que ele está no erro, gosta do erro, acaricia o erro, quer viver no erro, não busca transformação, não busca mudança. Então, eu acho que precisamos viver assim.
alguém que... Porque se a gente dizer assim, olha, eu vivo tudo. O que eu pregar, eu vivo. Ou nós seremos fariseu, ou nós seremos Laodiceia, que pensa de nós acima do que somos. E esse é um outro grande perigo. Eu acho que o bom pregador é um pregador que chega para a igreja e diz assim, olha, o que eu estou pregando aqui hoje, eu preciso aplicar na minha vida. Eu estou pregando para os irmãos aplicar na sua vida, para eu ajudar os irmãos a aplicar na sua vida, e os irmãos precisam me ajudar a aplicar na minha, porque eu também tenho dificuldades, porque eu também caminho, porque eu também tenho limitações. Eu gosto sempre de dizer sobre Pedro. Pedro foi alguém que Jesus disse para ele assim, quando Jesus fala que vai para a cruz, de jeito nenhum, Senhor. Jesus repreende, e depois Jesus fala para Pedro assim, Pedro, você vai me negar 3 vezes. De forma nenhuma. Pedro diz assim, qualquer um desses pode, mas eu não, eu vou contigo até a morte. Pedro pensava de si acima do que ele era. Quando Pedro nega Jesus, Pedro fica entristecido. Pedro cai na realidade. Ele não era o que ele pensava ser. Aí Pedro chora. Mas depois, quando Pedro recebe a palavra das mulheres dizendo, Cristo mandou você ir adiante dos discípulos para Galiléia, porque ele vai encontrar vocês lá. Ele vai no sepulcro, que ele confirma que Cristo não está lá. Ele vai para Galiléia. Eu fico pensando comigo que Pedro pensou que Jesus ia apontar o dedo nas feridas dele, vai dizer, aí Pedro, você não falou que ia comigo até a morte? Você me negou, seu traíra. Mas Jesus, Pedro talvez teve esse receio, mas Jesus não faz isso. Quando Jesus encontra com Pedro, Jesus chama Pedro para um diálogo. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, se tu me amas. E nessa palavra, quem conhece sabe que tem um joguinho de palavras ali no tu me amas interessante. Porque os gregos e os judeus tinham a palavra amor definido para cada situação. Era o amor ágape, o amor eros e o amor filéu. O amor filéu é o amor de gostar, de estar junto, é o amor de amigos. Mas o amor ágape é o amor que se dá, o amor que se entrega. O amor que ama acima de qualquer coisa. O amor que prefere morrer do que deixar de viver. E Jesus, quando pergunta para Pedro, ele diz para Pedro assim, Pedro, tu me ágape. Pedro responde para Jesus assim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Pois Pedro estava dizendo assim, Senhor, ágape ainda não. Porque Pedro tinha prometido o ágape lá atrás e não cumpriu. Agora o que Pedro faz? Pedro não repete o mesmo erro. E isso que agrada a Jesus. Pedro fala, não, ágape não, Senhor, ágape ainda muito. Eu preguei isso lá na Igreja Batista e poucos dias teve um seminarista aqui na Igreja Batista e ele pregou exatamente sobre isso. E ele falou algo muito interessante quando ele diz de Pedro. Porque ele falou assim que talvez, amados, o ágape seja algo que a gente nunca vai alcançar nessa vida. E Pedro insistiu por 3 vezes, ágape ainda não. E quando Jesus confirmou 3 vezes que Pedro estava agora curado, que Pedro não era aquele que ia prometer ágape, aí Jesus olha e imagina assim, agora sim, Pedro, você aprendeu a lição, agora você está pronto, então apacenta as minhas ovelhas. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, aquele momento, ele não prometeu o ágape, mas Pedro viveu o ágape. Porque mais tarde, quando Pedro
é chamado as autoridades. Ele fala assim, para para pregar Jesus. Ele fala, não paro. Se você não parar, nós vamos te matar. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Então nós vamos te crucificar como crucificou o seu mestre. Então faz o favor, me crucifica de cabeça para baixo, porque não sou digno de viver de morrer como morreu meu Senhor. Ele preferiu morrer a negar Jesus de novo. Pedro chegou lá, mas naquele momento ele confessou que ele ainda não estava pronto para o ágape. Eu acho importante a gente pensar nisso, irmão. Eu acho importante a gente refletir nisso. E mesmo sendo pregador, deixar isso claro para a igreja, de que o pregador também é alguém em construção, em obra do Espírito Santo, tal como qualquer outro. Porque isso muda muito a visão da igreja. Isso ajuda muito a igreja a amadurecer. Porque a igreja tem uma impressão. Hoje, pelo menos, a gente vive num contexto de que o pastor se coloca acima de tudo, né? Ainda tem aquele jargão, não toqueis no meu ungido. Eu sou o ungido do Senhor. Se você se levantar contra mim, Deus vai te matar. Pura falácia. Pura conversa. Então, importante que as pessoas tenham a ideia de pastor, de pregador, de alguém, um subcristo no mundo. Um vice-Jesus na terra. A gente precisa mudar essa mentalidade. A igreja precisa entender o pregador como alguém que talvez conheça um pouco mais, que se milita um pouco mais em aprender a palavra de Deus para passar para a igreja. Alguém que se deixa gastar por causa do evangelho. Alguém que se abnega de algumas coisas para estudar, para aprender, para cuidar do rebanho de Deus. E é só isso, não tem mais nada além disso. Pastor não passa disso. De alguém que se dispõe um pouco mais, que se abnega um pouco mais, que se entrega um pouco mais. E por ele se entregar um pouco mais, ele conhece um pouco mais para poder ensinar para a igreja. Mas não tem nada de sobrenatural nisso. Pastor é só alguém que tem que entregar, que tem que orar mais, que tem que jejuar mais, que tem que sentir a dor de todo mundo. É alguém que tem que sofrer por causa do evangelho. Mas é só isso que o pastor é. Não tem mais nada além disso. E quando a igreja consegue entender a igreja, o pastor como assim, e mais importante, quando ele sabe que o pastor, ele conhece um pouco mais que a igreja, para ensinar a igreja, mas ele é alguém, tanto quanto qualquer membro da igreja, que está sendo trabalhado, que está sendo moldado como vaso na mão do olheiro, assim como qualquer outro da igreja, com todas as limitações e imperfeições.